para âncoras. Você está comigo? Abraço. Hoje estou aqui com a camisa da Limor, academia do nosso amigo Frederico Cangote. Em homenagem, hein? Âncoras. Ó. Olha o que vamos separar hoje. Voltando aí pra mim. Ai, eu adoro música. Música pra mim é uma âncora muito positiva. Muito positiva. E quando você descobre o estilo de música que pode soar como uma âncora pra você, vai poder te ajudar muito no seu processo evolutivo. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo, aqui no canal do Célia Gontijo Oficial. E hoje, com um tema sugerido por um dos nossos ouvintes, vocês vão conhecê-lo daqui a pouco, é o Lucas. Ele me mandou um WhatsApp pedindo aí para falar sobre âncoras. Você conhece âncoras? Conhece? Já ouviu falar? Utilizo muito âncoras na programação neurolinguística, não só eu, né, mas já faz parte de um contexto metodológico, a utilização de âncoras na programação neurolinguística, no coaching, na hipnoterapia. Beleza, as nomenclaturas que nós damos, mas âncoras utilizamos a todo momento da nossa vida. Aí quando eu vou falar em âncora, eu quis vestir a camiseta aqui da Academia Live More. Ela é uma âncora pra mim. Uma âncora positiva. Depois vocês vão entender por quê. Fiz todo um contexto aqui. Já coloquei a música, coloquei minha camiseta. Olha que legal essa caneta que eu ganhei da minha amiga Zélia, da equipe Rinodei do Ailton. Tô amando aqui, ó. E o batom também é uma âncora agora positiva, pra combinar com a camisa, que eu também ganhei da minha amiga Zélia. Gratidão. Hoje eu tô só com presentes aqui, né? Tô com a camiseta que eu ganhei lá da Live More, academia da cidade de Goiânia. Se não conhece, assim que acabar e você puder iniciar o seu processo de malhação, manda ver. Cara, tudo isso é âncoras. São âncoras positivas, né? Bem ou mal, em processo de vendas, em um processo de comunicação, nós estamos a todo momento trabalhando com âncoras. Eu não sei por que motivo, mas, por exemplo, não sei se vocês estão percebendo, eu tô com essa caneta aqui, ó. Foi um presente, eu adoro presente, amo usar os presentes que eu ganho. E eu me apaixonei, eu adoro caneta. Caneta é uma das coisas, principalmente se for caneta colorida. Gosto muito de post-its, essas coisas assim, isso me faz muito feliz. E eu ganhei isso aqui, pessoal, da equipe de diamantes da Rinodê. Então, assim, às vezes as coisas simples fazem a diferença. Todos os dias que vou fazer algo que eu queira produzir, eu tenho como preferência essa caneta. Isso virou uma âncora pra mim. E todas as vezes que eu olho essa âncora, o que eu lembro? De quem me deu. E eu sempre agradeço. A gratidão também é uma âncora. Sabia disso? Música é uma âncora, uma roupa é uma âncora. Que mais pode ser âncoras? Positivas, mas também negativas. Quem nunca ouviu uma música e nessa música começou a gerir ali sentimentos de melancolia e de repente começou a chorar por alguém que já não está mais perto de você? Oh, paixão lascada de coisa boa, né? Quem nunca, por exemplo, foi para um churrasco, quem gosta de beber, né? Foi para um churrasco e de repente uma coisa vai puxando outra, e vai puxando, e vai sorrindo, ou vai chorando, depende. Você pode mudar os seus estados emocionais em milésimos de fração de segundo. Mas antes, trouxe aqui alguns exemplos. Ancoragem, por exemplo, no trabalho, quando você senta na frente do seu computador, ou na sua cadeira, ou na sua mesa, ou na sua sala, ou no seu ambiente, onde você produz, é uma âncora.
Quando você come aquela comida deliciosa, às vezes o prato pode ser uma âncora, o lugar pode ser uma âncora. Eu lembro quando eu comia muito arroz, a minha âncora era a pimenta. Adoro pimenta. Mas quando eu entrei no processo mais, né, de processo de emagrecimento, eu vou aumentar um pouquinho isso aqui, eu acho que tá meio, acho que assim fica melhor, né? Tá me atrapalhando um pouco aqui. Isso. Assim, acho que fica melhor pra eu te ver, né? E você me ver também. E daí então existe um processo muito bacana. Eu particularmente adoro música. Em meus treinamentos, quem já participou dos meus treinamentos, Zélia e Ailton já participaram, o Lucas que sugeriu ainda não participou, mas vai participar, né, aqui no IMS. Existem vários processos de âncoras. Âncoras tem pessoas que utilizam âncoras agora para beber água, para se alimentar no horário certo, para treinar, para que sejam estímulos. Âncoras nada mais é do que um estímulo para que eu faça uma coisa que eu não tenho muito hábito de fazer. Então, por exemplo, hoje eu quero trazer de onde saiu essa história de âncora, né? Eu vou trazer o conceito, o vídeo não vai ficar pequenininho, ele vai ficar um pouquinho porque eu vou trazer uma aula de verdade para você, tá? Com fundamentos pautados, então, para quando você já for vir para o IMS fazer programação neurolinguística, você já vai estar bastante já interagido com essa questão de âncoras. Inclusive, o Master Trainer William Magalhães vai estar logo, acho que a gente vai estar divulgando logo. Vai ser 5 dias de uma experiência ao vivo online, tá? Não vou falar agora não para não estragar a surpresa dele. A surpresa dele não é minha, né? Então eu não posso falar, mas vai ter. Fique atentos que vai ter algo bem gratuito aí para você. Bom, o tema que eu vou estar falando de âncoras vai vir deste livro. Inclusive, quem quiser adquirir, vou deixar um link de uma promoção super bacana, que é a Manual da Programação Neurolinguística. Essa formação que a gente desenvolve da PNL aqui no IMS, ela tem uma duração de 230 horas. Na verdade, nós treinamos as pessoas por 6 meses, praticamente 7, que tem um período de apresentação, né? Então, assim, para você trabalhar a programação neurolinguística, eu quero trazer aqui alguns termos para você que são importantíssimos, tá? Eu vou pegar do próprio livro, que aí nós vamos trazer exatamente hoje eu vou falar específico de âncoras, mas para entender âncoras nós precisamos entender a programação neurolinguística num contexto mais legal. Bacana? Porque esse meu canal, para você que está entrando agora, já vai se inscrever, vai praticar a prática dos 3 Cs. Vai curtir, né? Vai comentar aquilo que você acreditou que é interessante, que é relevante ou que não é, e vai compartilhar. Então, o tema âncoras, ele é muito importante em nossas vidas, de forma positiva e de forma negativa. Como engatilhar esses processos para desvencilhar você daquilo que é negativo para aquilo que é positivo. Talvez não. Para mim, faz todo sentido que esse é um grande momento onde nós vamos iniciar com âncoras muito negativas com a questão do coronavírus. Mas podemos sim sobrepor âncoras positivas nesse momento. Muito, muito, muito inovador, de uma forma não tão positiva, que estamos passando nesse momento. Mas a ideia é que estamos passando. Faz sentido para você que nós não vamos permanecer nesse estado? Então, como as nossas memórias, elas não são estáticas, elas estão em movimento, tudo isso vai passar. Tá fazendo sentido? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu fui começar, eu não gosto de academia. Eu sempre falei aqui, não gosto. Mas pode falar a verdade? Eu fiz uma âncora tão bacana lá na Academia Livermore. Tá aqui, ó, a camisetinha dele, lá do meu personal, Frederico Campigorte. E ele ancorou em mim uma frase que mais ali na frente eu vou dizer. Eu vesti a camiseta dele aqui, que ele me deu, justamente para falar dessa âncora que ele fez em minha mente de forma positiva com relação à academia. Olha que doido.
Eu fui embora de lá chorando, mas eu vou te explicar por quê, depois você vai entender. Mexe muito com as emoções, porque, moçada, somos emoções puras. Nós somos emoções puras. Mas o que é isso, PNL? Para você que não tem noção de gestão, não tem noção, ainda nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não entende, né? Eu sou programadora neurolinguística lá do Instituto Master Self, né? Nós desenvolvemos programas sob medida, super bacana, também sou coach e hipnoterapeuta. Mas aqui vamos falar de âncoras, mas eu quero primeiro que você entenda pelo menos o conceito de programação neurolinguística, tá? Então, ó, PNL com base, eu vou trazer com base no manual, tá? Que foi escrito por Joseph O'Connor. Maravilhoso. Isso aqui, ó, é como se fosse a Bíblia da Programação Neurolinguística, esse livro. Então, a PNL estuda talento e qualidade, tá? É como organizações e indivíduos excelentes obtêm seus resultados também excelentes. Os métodos podem ser ensinados a outros para que eles também possam obter a mesma classe de resultados. Esse processo denomina-se modelagem. Tá um pouco confuso? Vai clarificar mais um pouquinho. Para modelar a programação neurolinguística, a PNL estuda estruturas de forma que trabalhamos experiência subjetiva. Eba! Como pensamos os nossos valores, crenças e como criamos. Tá fazendo sentido aqui? E como criamos os nossos estados emocionais. E como construímos o nosso mundo interno a partir de nossa experiência e lhe damos um significado. Vou repetir isso aqui, pode? É como criamos nossos estados emocionais e como construímos o nosso mundo interno a partir da nossa experiência e lhe damos um significado. Nenhum evento tem significado, nenhuma experiência, tudo aquilo que a gente experimenta tem significado em si mesmo. Nós lhes atribuímos os significados. Nenhum evento tem significado, ou seja, tem importância, tem sentido. Nós, com base nas nossas experiências, criamos esse significado. As pessoas diferentes podem lhe atribuir significados iguais ou diferentes. Assim, a PNL estuda a experiência pelo lado de dentro. O nome programação neurolinguística advém das 3 áreas que reúnem P, programação, como sequenciamos nossas ações para alcançar nossas metas. Porque se eu não me programo, se eu não me planejo, eu não consigo estruturar uma meta. Neurologia. A mente e como nós pensamos. Como eu penso, como você pensa. E o L da linguística. Que é, sinceramente, é a que mais trabalhamos, tá? É como usamos a linguagem e como ela nos afeta. Comunicação. Quero ressaltar que a comunicação não é só o que sai da minha boca, tá bem? Comunicação não é só o que sai da minha boca, porque o entendimento da pessoa não é exatamente aquilo que eu falo, e sim o que você entende. Então, quando você começa a estudar neurociência, a PNL, a programação neurolinguística, você vai entender aqui que vai ser algo muito mais aprofundado do que você imagina. 200 horas que ministramos em formação lá no IMS é muito pouco. Tem gente que fala assim, caraca, isso tudo é pouco em vista do tamanho e da quantidade e da forma
da metodologia que utilizamos para fazer gerar esse entendimento. Mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. E quando você começa a se conhecer, a se perceber da forma que você vai conseguir criar o seu mundo. O que é criar o seu mundo? Bom, moçada, o que é o criar o seu mundo? Então, vou deixar aqui depois a descrição do vídeo do nosso livrinho. Quem quiser adquirir, ó, estudar pra caramba aqui, viu? Aqui tem bastante coisa. Bom, o que é estruturar o seu mundo? Estruturar o seu mundo é você criar ele com base naquilo que você quer. Bem ou mal, a gente já vai fazer isso, tá? Desde quando a gente é criança, na barriguinha da mamãe, quase todos os vídeos eu começo assim, né? Nós já começamos a estruturar esse projeto de âncoras, umas instaladas de forma inconsciente pela mamãe, pelo papai, pelas pessoas próximas, e logo em seguida pelas experiências positivas e as não tão positivas assim. As âncoras, quando você começa a se perceber, com base no objetivo que você quer, você pode trabalhá-las de forma consciente, ou seja, como programadora neurolinguística, por exemplo, uma pessoa que está passando, igual nesse momento, bem oportuno, está passando aí por processo de ansiedade. Então, eu estou aqui com processo de ansiedade, correto? Então, eu não consigo me mexer, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo agir. O que eu faço? O que eu trabalho essa ansiedade? Eu simplesmente busco na verdade, eu não busco uma, eu busco três. Eu busco 3 situações muito bacanas que faz com que a pessoa se sinta foda, se sinta empoderada. Por exemplo, eu comecei aqui com música. Eu comecei aqui movimentando o meu corpo. Eu tô jogando ali dopamina pro meu cérebro. De forma com que eu tenha assim é como se tivesse ligado na tomada. Entende? Isso faz com que a gente tenha mais energia. Pelo menos assim, quando você tá mais cansado, quando você sente que tá mais ali querendo mais ficar deitadinha. Se você sabe que tem uma música, por exemplo, que te deixa mais feliz, mais animada, que dá aquela vontade gostosa de dançar, se eu movimentar o meu corpo, se eu movimentar os meus braços, se eu fazer movimentos que gesticulam, que eu consiga mandar dopamina pro meu cérebro, eu já ancorei algo positivo aí. Por exemplo, quando uma pessoa precisa ser mais produtiva no ambiente de trabalho ou consigo mesma. Igual, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de produtos digitais agora também e com treinamento junto com Ilha Magalhães do IMS, Instituto Master Self, na cidade de Goiânia. Então, assim, vira e mexe a gente trabalha com estratégias. Se vocês verem aqui, eu estou aqui com um arsenal aqui de livros para a gente desenvolver, estar, né, já desenvolvendo materiais super bacanas que logo em seguida, logo mais para frente aí vocês vão conhecer um projeto super único, próprio do IMS, Instituto Master Self. Então, se você, às vezes, você precisa malhar, igual, por exemplo, passei também por uma etapa super top, onde eu estava com 112 quilos e 113. E aí eu comecei um processo de auto-hipnose para trabalhar a alimentação. Eu eliminei no início 26 quilos. Depois eu tive uma experiência lá na academia, porque como eu não gosto de academia, eu tive uma resistência aí pra academia. Então eu fiz uma ancoragem super top lá na academia. Fui pra lá numa experiência de 3 meses, projeto de gravação. Logo vocês vão ver os vídeos aí. Foi uma experiência muito louca, foi muito massa com o Fred. Então assim, foi fazendo âncoras. Porque era algo que eu conscientemente não gosto de fazer. Então, se eu for falar agora de academia, eu não vou falar ela com todos os amores do mundo, entende? Mas quando eu puxo, eu resgato a âncora, uau, eu dá vontade de estar lá de novo. Esses dias eu vi um áudio dele, um vídeo dele lá no stories dele, falei assim, sabe, eu vi uma música que eu ancorei e me deu vontade de estar lá na academia. Ou seja, foi disparada a âncora. E aí me deu vontade de estar lá na academia de novo, de estar lá malhando. Olha que isso pra mim foi uma âncora muito bem feita, porque assim, falar em academia pra mim é sair correndo.
Eu não gosto daquilo. Mas naquele momento, opa, disparou o gatilho aqui, porque me deu vontade de ir pra academia, né? Mandei mensagem pra minha dupla, tá malhando com você. Falei, peraí, essa não é a Lucélia. É por quê? Porque a âncora, ela foi instalada e ela foi disparada naquele momento. Então, se eu me conheço e eu consigo reprogramar minha mente para alcançar aquilo que eu quero alcançar, as âncoras, elas são benéficas para nós. E existe assim, as âncoras que disparamos. Vamos partir na programação neurolinguística, que é os sistemas representacionais. Eu vou resumir aqui até para o vídeo não ficar tão longo, né? Tem os sistemas representacionais pelos quais gera o nosso aprendizado, né? Por aquilo, a gente aprende como? Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente experimenta, por aquilo que a gente come, pelo cheiro. Tem gente, por exemplo, não tá com fome. Você não tá com fome. Não está com fome. De repente, passa perto. Nossa, naquela carne assada, se você gosta de carne, ou daquele cheiro, daquela comida que você mais gosta, que vai sentir na hora, vai acionar um gatilho mental que você pode, tem pessoas que sentem até aquele barulhinho na barriga, parecendo assim que faz há horas, dias que não come. É muito legal. Então assim, você percebe que como mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema, as âncoras, elas vão fazer, assim que elas forem disparadas, ela vai surtir o efeito. Bom, como a gente trabalha a âncora, moçada? Olha só, vamos explicar um pouquinho a teoria de âncora. Então, eu trouxe um trechinho aqui, tá? Âncora é qualquer estímulo interno, estímulo. Então, a gente precisa primeiro ter um estímulo. Você tem que ter saber aquilo que você quer. E lembra que o cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. Tem coisas que são boas, tem coisas que não são boas assim. Então, as âncoras, elas podem ser disparadas para até aquilo que você não gosta. Eita ferro. Então, vamos lá? Eu vou ler aqui para você, tá? Na íntegra. Depois, eu acho que eu vou preparar esse aqui eu já fiz um resuminho aqui. Mas, se você quiser, depois eu posso estar fazendo um PDF e mando para você, se você solicitar, tá? Bom, bora lá. Meus amigos e minhas amigas, estão prontas? Então, já pega o nosso caderninho aí e vai anotar. Para quem mexe com vendas, para quem mexe com gente, para você se ajudar e ajudar as outras pessoas, faça todas as anotações possíveis, tá? Porque isso aqui é um segredo maravilhoso. E em todas as programações que fazemos nos nossos treinamentos, a gente põe âncoras nos alunos. Por isso que eles têm sucesso. Então, a gente pode fazer âncoras auditivas, âncoras visuais, âncoras sinestésicas, âncoras por imagem. Quem mexe com marketing? Eu tô com um manual aqui, é super top aqui, vou depois trazer uma estratégia de marketing. Deixa eu pegar aqui pra você. Esse livro aqui já tá na 3ª tradução, é um livro que a gente tá, né, vai trazer materiais aqui pra você. Tem outro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui pra você. Marketing que trabalha só por imagem. Ó, estratégia de marketing, posicionamento corporativo. Vou pegar ele aqui pra você ver. Ela trabalha com muita imagem. Aqui, ó, criando valor pro seu cliente. Eu vou pegar você, livrinho. Aqui tá na minha estantezinha aqui improvisada. Ó, esse livro. Marketing. Criando valor para o cliente. Ele é da Saraiva. Então, por exemplo, o próprio livro de marketing, o que ele traz de imagem, de processos. Olha que top esse livro. Não dá pra ver muito, mas é só pra vocês terem uma ideia. Olha. Super lindo. É maravilhoso de ler também. Muito gostoso. Então, assim, a gente estuda muito. Já percebem, né? Então, o próprio marketing trabalhar com os... hoje, por exemplo, no IMS, nós temos um curso chamado Neuromarketing. Que está na frente dele é o William Magalhães. E ele desenvolve muito, principalmente explicando detalhadamente esse processo de vendas. Posição dos olhos, para onde a pessoa está olhando, até que seja um jogo de como engatilhar uma âncora, um processo,
para disparar a âncora para que a pessoa compre. Tem isso também. Bom, mas vamos entender primeiro o que é a âncora, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para você se associar. Depois vocês vão começar a ter associações neurais aí com as propagandas de televisão. Então você vai ver por que muitos vendedores utilizam-se de estratégias de cores, imagens, mulheres, crianças, bichinhos, para utilizar aí, otimizar em processos de vendas, tá? Estamos comigo? Beleza. Então o que é âncora? Bom, âncora é qualquer estímulo externo, ou seja, é um estímulo que você pode ver, que você pode ouvir, ou que você pode perceber, tá? Que dispara em você uma sensação interna poderosa. Lembra da música que eu falei aqui? Eu, particularmente, quando eu começo um treinamento, um vídeo, vídeo eu tô começando agora no canal, né? Mas assim, em treinamentos, quem já participou sabe que eu só começo com música. Isso pra mim me faz me sentir muito poderosa. Adoro. Dispara aqui pra mim uma âncora que eu tenho um programa em MPC, Mulher Poderosa e Confiante, né? Então assim, ali me faz me sentir internamente muito poderosa. Então parece que engatilha as âncoras, onde todo o meu conhecimento parece que ele vem e eu foco, eu consigo ter uma atenção plena naquilo que eu me proponho a fazer, de uma forma bem vibrante e mais profunda. Por exemplo, se eu estivesse num bate-papo, talvez eu não traria essa informação de uma forma legal. Mas como foi acionada a questão do conhecimento, é como se fosse a CPU aí de um computador, onde ele vai trazendo todas as informações ali armazenadas sobre aquele assunto. A âncora é para disparar mais ou menos isso, para te ajudar a ter uma atenção plena de forma positiva. Quando o consciente você sabe disso e você consegue disparar, é incrível, porque você consegue gerir aí os seus estados emocionais de uma maneira bem profunda, tá? Então, as âncoras, ela pode ser um símbolo, uma imagem, um som. Se houver um objeto ou um símbolo, você tem a sensação ou o sentimento de desencadear emoções, sensações, então chamamos esse objeto de âncora, tá? A mesma coisa acontece com algumas músicas, imagens, cheiros, paladares, né? Empresas de fast food põem lá que é sanduichão, aquelas pizzas na televisão, você não sente cheiro, mas você chega a ver as fumacinhas saindo. O que acontece com a sua boca? Chega saliva, né? De vontade, parecendo que você tá ali na frente daquilo e dá vontade de comer, dependendo da sua experiência com aquela imagem. Vai estimular você ter ação, tá? Então nós podemos convidar, por exemplo, as pessoas que você quer ajudar com um processo de âncoras positivas durante um bate-papo, durante uma reunião em grupo, por exemplo, quando líderes querem trabalhar âncoras com as equipes deles, eles podem fazer âncoras verbais, de comandos, e é muito bacana. Eu adoro trabalhar sob pressão. Então, por exemplo, dependendo da âncora de sob pressão, eu fluo pra caramba. Agora tem outras que trava, que já é uma âncora negativa. Então, por exemplo, a palavra chefe. Ai, o chefe tá chegando. A pessoa, ela entra num estado, pode até já vir pessoas entrar em estado de paralisia. Ela não conseguir produzir, tá? Então, se você descobre qual é a âncora que está paralisando, na programação neurolinguística a gente sobrepõe a âncora ruim. A gente pega uma âncora boa, sobrepõe. É uma reprogramação mental. Você vai entender. Eu sei que vai. Então, por exemplo, você pode compartilhar com um cliente, ou com um amigo, ou com um liderado, ou com uma pessoa próxima aí. Por exemplo, que toda vez que ele tocar o relógio, pelos próximos 7 dias, no tempo do relógio, ele sempre se lembrará de não esquecer do processo de assistir um vídeo da Lucélia Gontijo no canal. E vai lembrar, por exemplo, de compartilhar com no mínimo 10 pessoas, porque ela tem uma meta de alcançar 100 inscritos. Tá vendo? Se eu quiser fazer uma reprogramação mental com você,
a gente faz, por exemplo, uma meta dessa. Se a gente for trabalhar aqui todos os dias às 7 horas, você vai olhar no relógio, quando o relógio tocar 7h17, você vai lá no canal, ver que vídeo mais atual que tiver e vai compartilhar com 10 pessoas. Então isso é uma reprogramação mental. E se essa reprogramação fizer sentido para você, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, é como se fosse um comando interno. Muitos líderes trabalham isso para alcançar aí as suas metas em empresa, tá? Quando determina aí prazo, quando determina um tempo e uma ação. E aí, dependendo do comando embutido que você der junto, se fizer sentido para a pessoa e ela quiser contribuir, ela vai fazer. Beleza? Ó, relembrando que o estímulo externo, a causa e a reação interna é uma âncora. Então, por exemplo, a âncora nada mais não é nem sempre o comando, mas o sentimento que acompanha esse comando. Tá fazendo sentido? Não é o que você fala, mas o que você sente. Gosto muito de dizer assim, a comunicação, ela só vai ter resultado, não é exatamente o que você está falando, mas como você está falando. Então, muitas vezes você quer chamar a atenção de um colaborador, por exemplo, de uma pessoa que você gosta. Ah, mas é porque eu estou certa e ela está errada. Não existe certo e errado, existe formas de entendimento, né? E dependendo da forma que você fala, expressa para essa pessoa, e se ela tiver tido uma experiência negativa com aquela determinada palavra, você engatilha a âncora. E ela vai ficar chateada, ela vai ficar triste, ela pode começar a chorar, ela pode começar a rir, ela pode ter uma cartaz aí, um estado alterado de emoções. É igual como acontece com música. Então você tá ali de boa naquele momento, de repente você escuta uma música. Ou às vezes você tá ali melancólico, de repente você vê um vídeo engraçado, de repente do nada você começa a rir sozinho, e aquilo ali te faz bem, né? Enfim, tem várias situações que posso trazer e traduzir aqui como exemplos de âncoras, tá? Bom, o que é ancoragem, moçada? Então, eu falei um pouquinho de âncora, agora eu vou falar um pouquinho de ancoragem, tá? Ancoragem se refere ao processo de associar reações internas, uma associação neural. Porque uma coisa que pode ter sido uma âncora negativa para mim, pode ter sido positiva para você. Eu volto a dizer, cada pessoa ela é única. Não existe ninguém igual a você. Parabéns, você é um diamante a ser lapidado. Eu sou um diamante que estou sendo lapidado. E assim, pode existir pessoas semelhantes a mim, mas não igual a mim. Nunca vai ter ninguém igual a mim. Eu sou única. Você é único. Então, o seu propósito de vida nesse mundo, ele é único. O meu também é único. O meu é te trazer e fazer com que você tenha sucesso aqui. Principalmente com esse foco no meu canal no YouTube. Você já descobriu o seu? Então, quando você descobre o seu porquê, né? A seu valor, a sua missão nessa terra, fica mais fácil de você ancorar isso de uma forma positiva para você agregar valor e desenvolver, perpassar por situações como essa, por exemplo, que nós estamos passando do coronavírus. É uma situação difícil? Para muitos vão ser âncoras, vai engatilhar aí âncoras negativas? Vai. Mas se eu posso colocar aí situações positivas, mesmo perpassando por uma situação que eu não posso mudar, não depende 100% de mim, mas o que eu posso colocar que dependa apenas 100% de mim, que é a minha vida, são os meus cuidados, é a minha alimentação, o que eu vou fazer para ter mais acesso à vitamina D, o que eu vou fazer para trabalhar os meus estados emocionais, são âncoras. E eu posso engatilhá-las mesmo estando passando por essa pandemia. Entende? Para que eu consiga ter uma mente produtiva, para que eu consiga ter momentos felizes no aqui e no agora com as pessoas que eu amo. Então, essa aí é uma âncora positiva. Mesmo perpassando por situações negativas, ruins, difíceis, eu consigo disparar, engatilhar momentos alegres, eu consigo ter
buscar situações que me façam sorrir, buscar situações que me façam ser mais forte, mesmo parecendo estar fragilizada. Entende? Tem que buscar um porquê. Quem tem um porquê forte, supera o processo, supera o como, tá? Então vamos lá? O que é ancoragem, moçada? Bom, ancoragem, meus amigos e minhas amigas, se refere ao processo de associar reações internas com algum gatilho. Então, por exemplo, algum símbolo que você possa prontamente, ao olhar, acessar uma reação positiva. Então, por exemplo, se eu quero mudar um hábito alimentar, mas estou ansiosa, então eu associo a minha ansiedade, por exemplo, a um chocolate. E eu fiz muito isso. Então, se eu associar um chocolate, todas as vezes que eu me deparar com situações semelhantes à ansiedade, que eu ancorei de forma negativa, para eu simplesmente acreditar que vou diminuir esse processo de ansiedade, que é bom mesmo, porque o chocolate, ele manda dopamina, é legal pra mente, ele dá uma sensação de prazer. Então, eu vou lá e como 1. Não satisfeita, como 2. Não satisfeita, como 3. Cheguei com a minha caixa inteira já. Daí então, moçada, não vai resolver a ansiedade. Você vê que ela não vai, mas você ingeriu um monte de situações que vai prejudicar outras áreas da sua vida, para te deixar mais ansiosa, porque depois você vai ter que perder peso por aqui, ó, né? Tá vendo que uma coisa vai engatilhando a outra? Então eu comecei a substituir. Quando vinha o gatilho da ansiedade, que era por um chocolate, eu substituía por um copo d'água. E aí eu fiz essa âncora super top e hoje funciona. Quer dizer que você não come mais chocolate? Não, mas eu consegui controlar. E aí todas as vezes que eu tomo um copo d'água, eu volto no meu estado como se eu tivesse comido chocolate e tá tudo certo. Mas isso é treino, tá? Não é de uma hora para outra. É treino, tem que treinar. Bom, o processo, por exemplo, quando ele é engatilhado, a gente pode trabalhar um processo de uma superfície similar à técnica de condicionamento, tá? Muito usada vocês podem encontrar aí na internet, que é o Pavlov, né? Que cria uma ligação entre escutar uma campainha. A metáfora do Pavlov é top. Sabe o que ele fazia? Ele tinha uns cachorros, né? E tinha os horários deles comerem. Aí o que ele fazia? Ele começou... toda hora que ele dava a comida pro cachorrinho, ele tocava um sininho. Ele fazia um barulho. Eu não lembro agora se era sininho, se era um sininho ou se ele soltava um barulhinho. Mas é uma coisa assim. Vamos falar que é sino, tá? Mas se for outra coisa, é essa coisa aí mesmo. Eu esqueci agora o que era. Mas ele fazia um barulho. Aí todas as vezes, depois de um treino de repetir, teve o processo de repetição. Aí todas as vezes que fazia o barulhinho do sininho, o cachorrinho ele entendia que ele era a hora de quê? De comer. Aí a boquinha dele salivava, você via a baba saindo, né? E ele ia lá comer a raçãozinha, a comidinha dele. O que foi feito? O que o Pavlov fez? Ele foi testar. Em um dado momento, ele começou a testar o sininho em horários diferentes. E mesmo sem a comida, sem ser a hora da comida, sem o cachorro lá ter comido, ele salivava da mesma forma, ele tinha o mesmo comportamento. Então, quando se faz essa associação neural com alguma coisa que te motive a fazer algo de forma positiva e você sabendo disso, você consegue controlar a gestão das suas emoções e ter mais produtividade. Assim como o Pavlov fez, nós também podemos fazer de forma consciente. Entende? Então você fazer isso para você malhar, para você ter uma alimentação saudável, para você trabalhar a sua gestão do tempo, parar de falar que você não tem tempo, porque tempo você tem e de sobra. Lembrando que ninguém tem falta de tempo, tem falta de prioridade. Então nós temos que trabalhar as âncoras de forma positiva para que você comece a priorizar aquilo que você quer, para que você possa também ter resultados, beleza? Bom, a programação neurolinguística, moçada, é esse tipo de condição associativa, tá?
E ela foi expandindo porque incluir ligações entre outros aspectos de experiência, além das sugestões puramente ambientais, reflete nas comportamentais. Então, se a gente aprende a fazer isso na escola, então, por exemplo, no meu programa Professores em Alta Performance, eu ensino âncoras muitas vezes, para que os professores consigam trabalhar isso com as crianças, porque se para atingir o processo comportamental, tá? Logo no meu curso vocês vão ver muito essa questão de âncoras, não só para os professores, mas para os papais também, quiserem fazer essa formação de professores em alta performance, que vai ser incrível o processo de ancoragem, por ser uma ferramenta muito útil para ajudar a estabelecer e reativar processos de associação, associando aí com a criatividade, porque todos os recursos já estão dentro de nós. Basta que nós acionamos esses recursos, tá? Que gera aí, para trabalhar a concentração, principalmente para quem quer estudar mais, melhor, quer estudar mais, com um tempo, com qualidade, melhor, aplicado a questão do tempo. Não adianta eu estudar 20 horas seguidas e não ter absorção nem de uma. Entende? Não funciona esse processo. Então, estudar ele tem que ter um método, uma metodologia. E com o processo de ancoragem, muitas pessoas são aí bem sucedidas, principalmente em concursos públicos, em provas, enfim, tudo que precisa de uma concentração e que tenha aí uma hipermnésia para alcançar o resultado que a pessoa quer, seja qual for ele. Então, quer ter concentração? É âncora. Por exemplo, pessoas que gostam de meditar, tem âncora aí na música ou no lugar, numa posição. Por exemplo, pessoas que sentam cruzando ali as pernas, pessoas que entram em estado de concentração quando deitam, colocam a cabeça no travesseiro. Tem pessoas que entram no estado de concentração quando vão para o chuveiro tomar um banho. Tem pessoas que entram no estado de concentração quando tem um ambiente, o ambiente mexe, o ambiente precisa ser fundamental nesse processo evolutivo, porque o ambiente, ele traz a imaginação, né? Você colocar ele aí a sua cara para que você entra num processo, é como se ancorou, opa, peraí, vou produzir agora. Então é fundamental. Então cada um vai acabar descobrindo a sua. Então a ideia no final desse vídeo também é você pensar, raciocinar qual que vai ser a sua melhor âncora e vai deixar aí nos comentários, tá? E para quê? Por exemplo, é para concentrar, é para malhar, é para mudar um hábito alimentar, é para ler mais de uma forma de qualidade? É melhor você ler um livro, igual por exemplo, tem vários aqui, ler um livro, mas que gerindo aí entendimento, concentrado, você pode ancorar uma forma para ter esse processo de concentração, é como se você desligasse seus outros sistemas representacionais de aprendizagem de todo e ficasse focado ali para gerar o aprendizado, né? Música, relaxamento, porque assim, o foco, moçada, é interno. Não adianta falar assim, aquela música me tirou do foco, aquilo que você falou pra mim não entendo, porque tinha música, porque tinha pessoa conversando. Cara, não existe. Isso aí é uma situação entre você. Então, se você consegue ancorar de forma positiva, eu vou focar nesse vídeo que a Lucélia está me explicando sobre âncoras agora e vou tirar o máximo de conhecimento possível. Você dá o comando embutido. Porque se você começar a focar na música, na cor, no gênero, de como eu tô falando, de como eu tô olhando, de como eu tô... você percebe que seu foco não vai ficar no conhecimento, que é o objetivo essencial desse vídeo. Então, isso também são âncoras, só que negativas, que fazem com que você não vai ter o que, moçada? Produtividade. É a mesma coisa de eu ficar olhando, reportagens na internet o tempo inteiro. Eu não vou ver imagens, eu não vou ouvir vídeos, eu não vou ouvir depoimentos de pessoas, eu vou ver comentários de políticos. Então, peraí, eu nunca sei exatamente qual vai ser o veículo de comunicação que está mais assertivo, certo? Veja uma vez no dia, porque todas aquelas informações vai vir para sua sinestesia e pode gerar uma âncora negativa. Tem pessoas que
desenvolvem traumas. Que eu venho atendido lá no IMS, pessoas com traumas por conta de situações. Nossa, eu tô com uma pessoa lá que tá com síndrome de rede social. Então, assim, e pior, ela trabalha com marketing. Como que ela não vai ter acesso à rede social, moçada? Tá percebendo? O tanto que influencia o nosso meio? Então, se você entende que a âncora ela vai ser positiva para você na programação neurolinguística, então você pode trabalhar isso ao seu favor. Então, é muito significativa essa metáfora da âncora, né? Que ela é usada como uma terminologia na programação neurolinguística, porque, por exemplo, se você for fazer, eu coloquei aqui a metáfora. Por que é uma metáfora? Quando você, vamos brincar aqui de imaginar? Consegue? Beleza. Quando eu falo âncora, que imagem vem na sua mente? Qual a imagem que vem na sua mente? Pode ser um navio? Pode ser um navio? Um barco? Pode? Ou pode ser simplesmente uma âncora? O que veio aí na sua mente? Deixa aí nos comentários pra gente. Bom, é muito bacana quando você coloca esse processo, né? Que é o membro, por exemplo, de uma tripulação, onde algum ponto estável precisa de ter um ponto estável. Quando o navio joga, né? Essa âncora é para quê? É para gerar uma estabilidade. Então, eu te dei aqui vários exemplos de âncoras, mas vamos só para a metáfora agora, para que você possa fazer uma associação neural e conhecer, identificar, sentir, perceber as suas âncoras, que estão te impulsionando ou se elas estão te limitando. Olha que lindo, né? Quando você começa a se perceber que existem coisas em sua vida e que você pode orquestrá-las a seu favor, é incrível, né? Quando eu descobri isso, é como se fosse um tesouro. E eu, sinceramente, quando eu descobri isso, eu me senti mas tão próspera, tão rica, tão abundante, tão abençoada, tão filha de Deus, que você vai descobrindo aqui, ó. Até comentei isso ontem, ou foi hoje? Não foi hoje. Se somos imagem e semelhança de Deus, imagina o poder que Ele nos deu e não usamos. Âncoras é um poder muito maravilhoso, onde você pode aí orquestrar a sua gestão das emoções, principalmente nesse momento que estamos passando aqui, para que você, não vou dizer tirar proveito, mas tirar aprendizados de forma positiva desse momento que estamos passando com essa pandemia aí do Covid-19. Né? Bom, a implicação disso da âncora, né, na programação neurolinguística é uma sugestão que serve principalmente na psicologia positiva, tá? Não apenas como um estímulo mecânico. Não é só um estímulo mecânico que a gente vai lá, aplica, pronto. É para ampliar o modelo mental, tá? É como se estivesse fazendo uma analogia muito rica. Porque quando você entende por metáforas, porque a âncora ela tem que fazer sentido para você, não para mim. As minhas âncoras fazem sentido para quem? Para a Lucélia ter ação, para a Lucélia ter motivação, para a Lucélia ter energia, para a Lucélia ter produtividade. Mas as minhas âncoras, pode ser que não sejam as mesmas para você, entende? É por isso que é importante você se conhecer e se perceber. E é por isso que não é algo mecânico, que simplesmente uma pessoa vai lá, finge que faz, é algo sério, mexe emocionalmente e reflete no comportamento das pessoas. Por isso que existem os programadores neurolinguísticos que atuam nesse processo, porque vai refletir sim no comportamento, de forma a refletir na produtividade e refletir aonde? No resultado financeiro, emocional, familiar. Então, assim,
reflete em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Se você sabe trabalhar com âncoras, uou! Você pode levar a sua equipe para alcançar todas as metas que você bater para elas. Você vai alcançar, ajudar pessoas talvez aí na sua igreja, na sua família, com seus filhos, na sua escola. Então tem todo um processo evolutivo aí, se você aprender bem feito. Eu vou dar um passo a passo aqui, hein, no finalzinho. Se você ficar até o final, você vai ter. Bom, então para ampliar aí completamente essa analogia do navio, pode ser considerado como um foco da nossa consciência do oceano de experiências. As âncoras, moçada, servem como pontos de referência que nos ajudam a descobrir o local particular nesse mar de experiência que vivemos desde o nosso nascimento, né? E manter lá a atenção. O que é atenção? Nosso cérebro, a neurociência, ela trabalha aqui muito com o SARA, Sistema Articulador Reticular Ascendente, que é o lugar do cérebro responsável pelo nosso foco, tá? Então, o processo de estabelecer âncoras envolve basicamente a associação simultânea, tá, dessas duas experiências. Bom, vamos lá. Nos modelos de condicionamento e a associação que mais fortalece é através da repetição. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma reprogramação mental para entender se a âncora ela já vai ser disparada, a gente repete ela pelo menos umas 3 vezes, tá? Então, a repetição também pode ser usada para fortalecimento dessas âncoras. Então, por isso que hoje, eu, Lucélia Gontijo, e no IMS, nós não trabalhamos só por sessão. Às vezes a pessoa vem nos procurar e fala assim, Lucélia, quanto que é a sessão? Não... A gente faz, o processo por sessão, mas o programa tem que ser no mínimo 12 sessões. Não existe só fazer uma sessão. Às vezes a pessoa sai lá, linda, maravilhosa, rindo daqui até aqui, mas aí a hora que volta. Porque a gente precisa fortalecer as âncoras para que elas... Porque o processo de reprogramação mental, ela tem que ter início, meio e fim. Não é minha caneta, cai não. Ela tem que ter início, meio e fim, tá? No processo de coaching, em processo de hipnoterapia. Então, moçada, é assim. Às vezes as pessoas confundem. Ah, não, mas eu não vou... Nossa, 12 sessão. 12 sessão. Para não voltar o processo. Porque depois que reprogramou, a âncora ela foi engatilhada, ela vai ser disparada sozinha, acabou. Então, tem pessoas que terminam... com processos de ansiedade, acabam com processos depressivos com base nas âncoras, tá? Eu não estou dizendo que é o remédio único. Existe todo um processo, existe todo um protocolo. Então, sim, existe a possibilidade de grandes situações serem sanadas instalando âncoras na reprogramação mental, tá? Por isso que precisa ter a repetição. Existe um processo de repetição. Então, por isso que é importantíssimo fazer de forma consciente e que tem um profissional adequado para estar trabalhando com você, hein? Não é brincadeira, moçada. Não é brincadeira. Bom, bora lá para a aprendizagem? Para a gente poder já passar para uma parte bem prática aqui. Bom, uma boa maneira para você aprender ou começar a entender os usos das ancoragens é considerar que isso pode ser aplicado no contexto de ensino-aprendizagem, tá? O processo de ancoragem, por exemplo, é um meio efetivo para solidificar e transferir experiências de aprendizagem. O cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Se você está passando por uma experiência difícil, você vai buscar 3 positivas e vai sobrepor a negativa. Vai suplantar aí, né? A mais forte ela vai ficar. Então, é uma experiência que a gente usa na programação neurolinguística, tá? Todos nós provavelmente já tivemos essa experiência com âncoras positivas ou negativas, porque elas podem ser instaladas consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. Então, por exemplo, quando eu falo de forma negativa com uma criança ou com uma outra pessoa, aquilo pode ficar ancorado. Você é burro, você é incompetente, você nunca vai ser ninguém na vida,
para as finanças aí. O dinheiro não presta. Ah, você não é nada. Você nunca vai conseguir. Ah, até arrepio, tá? Falar essas coisas negativas, né? Eu mesmo fui ancorada em muitas dessas. Então, assim, quando você começa a mudar as âncoras, trocando as palavras negativas para as palavras positivas, por exemplo, eu coloquei algumas aqui na minha parede. Ah, você é incrível, você é poderosa, você é confiante, você é próspero, você é rico, você é inteligente, você é perfeito, você é incrível, você tem energia, você é produtivo, você vai alcançar essa meta já é sua, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa abençoada. Ou seja, vai trocando as palavras, aquelas âncoras, palavras negativas, para palavras positivas. Você é inteligente, sim, você é próspero, você tem uma vida perfeita. Deixa eu ver quem mais aqui. Enfim, tem várias outras. Busque as suas, né? E aí você vai vendo que as sensações, porque você só vai entender que a âncora foi instalada quando o sentimento, aquilo quando você fala, cara, Lucélia, você é inteligente. Antigamente eu falava isso e ria, né? É tipo assim, eu acho que eu não sou não. Mas quando hoje eu falo assim, Lucélia, você é foda, cara. Você é inteligente, você é abençoado, você é próspero, você tem capacidade. E você sente que você tem, tá ancorado. Entende? Outro dia, tem um aluno que fez um curso conosco. E ele trouxe um slide que ele pegou assim. E foi muito bacana. Porque uma vez eu ouvia algumas pessoas falar assim, Célia, você tem potencial. Aí um dia, lá na palestra dele, vou até colocar o link do canal dele aí embaixo, que é do Cauã. Ele é palestrante também, ele é treinador também. E ele falou assim, troque potencial por potência. Quem tem potencial ainda não tem potência. Tira o AL. É potência, você tem potência. Cara, aquilo mexeu com as minhas estruturas. Opa, uma âncora nova. Então hoje, a partir de hoje, eu nunca falo pra pessoa, nossa, você tem potencial. Ou seja, significa que você ainda não alcançou o resultado que você quer, você ainda não tem a capacidade que você quer ter, mas pode chegar lá. Então, inconscientemente, isso tem um comando embutido que nós nem sequer imaginamos a força disso. Igual, por exemplo, uma âncora negativa. Lucélia, você vai compartilhar esse vídeo aqui de âncoras para 10 pessoas do seu contato assim que você terminar de ler, de assistir, combinado? Combinado. Ah, e você vai colocar 3 âncoras que fazem sentido para você de forma positiva nos comentários, combinado? Combinado. Aí, de repente, falou assim, você acredita que você vai fazer isso agora, depois que você terminar de fazer o vídeo? Aí a pessoa pega e responde assim, aí coça a cabeça. Talvez amanhã eu faça isso. Quando eu falo talvez, é uma âncora. Essa âncora, ela simplesmente tá te mandando um comando embutido interno que você não vai fazer. Simples assim. Então quando você começa, lembra da linguística? PNL? O comando, a fala, o comando embutido do que você dá para você mesmo é o comando que você dá para sua mente. Então, por exemplo, tô com preguiça, tô sem energia, eu queria. Cara, quando a pessoa vai falar, eu queria fazer, cara, quando eu queria é porque você não quer. Isso é só uma justificativa. Neurociência. Anota aí. Atrás de toda justificativa tem uma crença limitante. E essa crença limitante é uma âncora que é negativa, que não vai fazer você ter ação e que vai fazer você procrastinar mais uma vez. Eu queria fazer, talvez, entende? Comece a observar como você está se comunicando com você mesmo
E é justamente o porquê você e como você está comunicando com você mesmo já são as âncoras que estão aí de forma negativa, que não está fazendo você ter produtividade, você alcançar o resultado que você quer. Se liga nas dicas que eu tô te dando aqui. Então, observe o time, observe a sua fala, comece a observar a sua fala a partir de agora, tá? Então, o time da sua comunicação ela é muito importante, porque se você falou algo que foi negativo, você troca rapidamente. Ah, essa pandemia tá sendo muito ruim na minha... Não, essa pandemia tá sendo boa, por quê? Estou tendo mais tempo com os meus filhos, estou tendo tempo com a minha casa, vou repensar aqui algumas coisas da minha saúde, da minha vida, do meu empreendedorismo. Então, mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. Será que eu não estou focando de forma produtiva naquilo que pode gerar crescimento para mim? Porque esse momento ele vai passar. Como vai ser você após esse momento? Nossa, vai ser crise, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Não, você pode sair por cima disso. Como? Coloque âncoras positivas. Fala coisas positivas para você. Traga situações de forma positiva. Aquilo que parece estar negativo, traga como positivo. Se você é uma pessoa de fé, trabalhe a sua fé. Se você é uma pessoa que é produtiva, comece a produzir. Busque, crie, invente. Sabe brincar de imaginar? Então, âncoras, muitas delas foram imaginadas primeiro. Se a mente é capaz de criar, você vai reproduzir. Beleza? Bom, os tipos de perguntas que hoje eu quero deixar aqui para você até como tarefa, tá? Quando eu introduzo essa ideia? Quando eu introduzo a ideia de âncoras? Com que intensidade eu quero que as pessoas experimentem ou reajam a isso? Isso aí você coloca a pergunta que você quer. Você pode fazer isso para você mesmo, para você instalar novas âncoras, tá? Por exemplo, se uma situação, por exemplo, se um líder estiver mediando uma discussão, estou aqui trazendo, por exemplo, pessoas que trabalham com equipes, né? Pode sugerir, então, uma questão profunda relacionada a crenças e valores. Depois eu vou fazer um vídeo só com crenças e valores, tá? Vai ser ótimo. E que sentido porque se você traz algo que traga aquilo que aquela pessoa acredita e que é um valor para ela, vai gerar uma intensidade de sensações. A pessoa sentiu, ancorou. Se ela sentiu de forma principalmente positiva, ela já ancorou, tá? Especialmente quando essas perguntas vêm com valores, que faz com que a pessoa sinta. A pessoa até se emociona quando ouve a sua pergunta, tá? Então, quando ela vem nesse processo aí, ela vai ancorar, beleza? Bom, vamos resumir aqui de uma forma super top. Então, para resumir aqui para você, eu vou resumir as âncoras que empregam um processo de informação. Por exemplo, foco no estado de estar consciente. Então, a primeira coisa, a âncora, ela pode ser disparada de forma consciente ou inconsciente, tá? Ela vai reaceiar o conhecimento cognitivo de forma interna, tá? Ela vai conectar a experiências e ao mesmo tempo ela vai conectar experiência e emoção ao mesmo tempo. Ela vai enriquecer qualquer tipo de significado, ou seja, vai trazer mais sentido para aquele momento que você está passando agora. Ela vai consolidar e reforçar um conhecimento. Ela vai transferir o aprendizado e as experiências para outros contextos. As âncoras, ela vai ter essa função, tá? Então, muitas vezes uma âncora é melhor estabelecida quando ela é associada primeiramente à sugestão de experiências e depois passada por um ciclo na qual a experiência é continuamente aperfeiçoada.
É igual pra academia. Eu não tinha essa experiência, eu não gostava dela. Uma que tinha, já não tinha experiência e ainda não gostava. Não tinha experiência de forma positiva. Então eu fiz algumas âncoras e hoje, por exemplo, se fala assim, sério, então quer dizer que se amanhã você for pra academia, você vai e vai mais tranquila? Sim, eu vou principalmente se for na academia do Fred. Lá da Livermore Academia. Tá vendo? Então assim, foi ancorado. Eu precisava estar falando dela aqui? Não. Mas ancorou de uma forma tão positiva que é gostoso você lembrar, você falar. Então, é algo incrível. Bom, eu criei aqui um roteiro. Eu vou deixar aqui pra você, mas eu vou falar um passo a passo, tá? Então, se você quiser aplicar aí na sua equipe, é bem bacana. Passo 1. Vamos anotar? Eu vou falar mais rápido, mas você vai pausando o vídeo aí. Primeira coisa, você tem que identificar o estado emocional que a pessoa quer, não no estado que ela está. Ai, ela está desorientada, está chorando. Ok, não importa como ela vai chegar. O que importa é como ela vai sair. Ela precisa sair, sair com muito melhor do que ela chegou até você. Beleza? Então, verifique primeiro o estado emocional que a pessoa quer, tá? Então, solicite a essa pessoa, vou falar cliente, tá? Que o cliente determine o estado emocional desejado. Por exemplo, autoconfiança, mais feliz, mais seguro, beleza? Mais fortalecido, com mais energia. Passo 2. Defina a âncora. A definição da âncora. Estímulo corporal singular ou replicável. Pode ser uma música, pode ser um gesto, pode ser uma situação em que a pessoa se sinta bem. Essas geralmente eu pergunto, tá? Por exemplo, existe algum lugar, uma situação, eu ancorei muito, por exemplo, em meu primeiro treinamento, que foi muito positivo, alguns anos atrás. Então, sempre que eu quero voltar lá, eu volto. Foi uma âncora muito positiva que eu fiz. Então, quando você tem que buscar da pessoa aquilo que é importante pra ela. Entende? Às vezes a pessoa assim, isso já foi um exemplo pra mim, né? Foi quando eu fiz arroz pela primeira vez. Essa pessoa falou pra mim. Fiz arroz. Foi uma sensação tão legal de eu ter conseguido fazer. Tô pronta, ancora aí. Se foi o que a pessoa te trouxe, já ancora nela, tá? Terceiro passo. Recordar um momento do passado onde teve esse estado desejado. Então, por exemplo, aí você pergunta para ela o que a pessoa está vendo, o que a pessoa está ouvindo, o que a pessoa está sentindo. Eu sempre pergunto, porque geralmente ela vai estar de olhos fechados. E não se assuste se a pessoa começar a se emocionar. Às vezes acontece, então deixa fluir. Se ela começar a sorrir, é bom? Se você pergunta pra pessoa, tá bom aí? E a pessoa, tá, você pode ancorar no ombro, você pode ancorar no braço, você pode ancorar no joelho. Beleza? Lembre-se, escolha de forma que você fique, não tenha muito contato. Então pode geralmente no ombro, na mão. Você pode pedir pra pessoa mesmo apertar a mão, porque depois ela pode disparar sozinha. É muito legal. 4. Encontre aí as soluções, tá? Associar o estado emocional com o estímulo definido aí no passo 2. Peça aí essa pessoa que você está acompanhando para disparar a âncora, tá? No estado emocional e manter aproximadamente 15 segundos. Então, por exemplo, se você decidiu no ombro, então você vai... quando eu peço para a pessoa fazer, eu peço para ela botar a mão nela ou então apertar. Aperte a mão, aperta o pé, onde ela possa engatilhar sozinha, dependendo do objetivo que ela quer, tá? Ou geralmente eu faço uma âncora verbal. Então, todas as vezes que você... Depende. Aí depende e você vai aprender todas elas quando você fizer PNL conosco no IMS. Evaldo, já tá fazendo um convite ainda, não tá aberto as inscrições não, mas assim que tiver, você já é meu convidado. Bom, passo 5. Quebre o estado emocional. É muito importante, tá? Peça para o cliente dar uma volta ou se espreguiçar, falar o número do telefone de 2 em 2, CPF de trás para frente, enfim, falar alguma coisa que tire ele daquele estado emocional.
muito utilizado quando a pessoa está num estado mais nervoso. De repente você tira ele, fala uma coisa que ele não está esperando ali naquele momento, para gerar um impacto e ele voltar para você, para a consciência, para que você possa terminar de conduzir o processo, tá bem? Passo 6. Peça o cliente para disparar a âncora. Então, por exemplo, se ele disparou, se foi ele que fez ou foi você, quando ele tá ali, você quebrou, você foi aqui, se aperta de novo. Aí ele entra no estado já e começa a sentir aquela sensação de novo. Pronto, acabou, a âncora já foi instalada, tá bem? Passo 7, repetição. Repita os passos 3, 4, 5 e 6 pelo menos 3 vezes, porque para ficar bem instalado e todas as vezes que ancorar na música ou naquela imagem ou naquela experiência, toda vez que ele passar por situações negativas, ele pode ancorar naquilo e disparar onde e quando ele quiser, para que ele se sinta ali muito bem ou que tenha uma autoconfiança. Tá? Passo 8. Visualização guiada com a âncora. Então, por exemplo, peça o cliente para determinar quando ele irá precisar utilizar esse estado emocional. Por exemplo, eu preciso falar em público, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso fazer uma palestra, mas eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, se fizer uma âncora positiva, primeira vez que eu fui fazer uma palestra, por exemplo, para 500 pessoas, foi aqui em Anápolis, então assim, eu fiz a minha âncora no joelho. Então assim, tem a música, eu aperto, é como se ligasse na tomada ali, algo incrível acontece, é como se o medo ficasse para lá e tudo fluísse como deveria fluir, tendo aí alta confiança, né? Igual o programa MPC, Mulher Poderosa e Confiante, ele nasceu justamente quando eu não era nem poderosa e nem confiante, então é algo muito incrível que você se empodera para poder fazer, desenvolver tudo que precisa ser desenvolvido, tá? E acompanhar aí o processo evolutivo. Então, quando você acompanha a evolução, você vai vendo. Por isso que não podemos trabalhar em uma única sessão. Foi bom para você? Eba! Então, espero que você tenha gostado. Âncoras foi um processo bem resumido. Lá a gente fala quase em 2 dias de aula, porque a gente explica, experimenta, traz exemplos de modelagem para você experimentar.